Paz e graça, caros amados irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala é o Padre Fernando. Vamos dar início a mais uma explicação relacionada à crucificação de Jesus. Pergunta: como prenderam Jesus à cruz? Essa é a questão. Como prenderam Jesus à cruz? Na história temos relatos de que muita gente foi amarrada em uma árvore, muita gente foi pregada em árvores, muita gente também foi pregada ou amarrada em estacas. No caso de Jesus, como prenderam ele à cruz? Qual é a fonte que nós temos para falarmos da crucificação de Jesus? São os evangelhos. É a fonte que temos. Então, vamos recorrer à fonte. Dos 4 evangelhos, vamos ficar com 2, João e Lucas. Capítulo 24 de Lucas e o capítulo 20 de João. Vamos aos textos. Vamos pegar o evangelho de Lucas primeiro, capítulo 24, aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 39. O texto diz: Vede minhas mãos e meus pés. Jesus dizendo para os 2 discípulos de Emaús. Ou melhor, Jesus dizendo na aparição para os apóstolos. Vou repetir: Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que o espírito não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Então, Lucas 24, 39 menciona: Vede minhas mãos e meus pés. O Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 25 e depois o versículo 27, nos diz que, no versículo 25 primeiro, os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vi em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. Versículo 27, disse depois a Tomé, Jesus: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. 2 passagens no Novo Testamento. Lucas é o único a mencionar as mãos e os pés. Vede minhas mãos e os meus pés. João só menciona as mãos. A pergunta foi: como prenderam Jesus à cruz? Será se Jesus foi pregado nas mãos e os pés? Essa é a questão. Só temos o Evangelho de Lucas, que nos descreve as mãos e os pés. Mateus não menciona nada. Marcos, como a fonte primeira dos evangelhos, também não menciona nada. Temos que nos perguntar até que ponto esta narrativa e este fato descrito é histórico. Até que ponto é histórico? Vamos recorrer ao Salmo 22. Há quem recorra ao Salmo 22, que é o salmo que é lido na paixão de Jesus, e Jesus tira aquelas palavras, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Segundo o Evangelho de Marcos, segundo o Evangelho de Mateus, bebe deste Salmo 22.
Há quem recorra ao Salmo 22, o versículo 27, para fundamentar que Jesus foi pregado nas mãos e nos pés. Mas o Salmo 22, versículo 17, na tradução da Bíblia Septuaginta. Lembrando que a Septuaginta foi o texto sagrado traduzido do hebraico para o grego. Vamos pegar o Salmo 22 no texto massorético. O texto massorético é o texto em hebraico. Primeiro ele foi escrito em hebraico, depois ele foi traduzido para o grego. Então, o texto massorético, que é o texto original, a tradução, vamos pegar o Salmo 22, 17 no texto original, do texto massorético, que foi escrito primeiro. Então, o 22, 17, o Salmo 22 diz o seguinte: por isso posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Terminou a redação. Vou repetir o versículo. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Agora, a tradução para o grego diz o seguinte. Vamos pegar o Salmo 22, versículo 17, na tradução da Septuaginta. Vamos localizá-lo. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Aí cita as mãos e os pés. A pergunta é: como prenderam Jesus à cruz? Pelas mãos e pelos pés? O Justino, o grande pensador da antiguidade, ele insistia muito e batia na tecla no Salmo 22, na versão da Septuaginta em grego, para dizer que Jesus foi pregado tanto nas mãos quanto nos pés. Que as mãos foram pregadas, né? Nós temos consideração plausível para isso. Provavelmente não as mãos de Jesus, porque o grande consenso entre os biblistas não é as mãos de Jesus, né, terem sido pregadas na cruz, mas os pulsos, pelo pulso, Jesus foi pregado sendo mais resistente, né? Pelos pulsos, mais resistente. A questão é, pelos pés, é aqui que está o problema. Então, Jesus foi crucificado, né, na cruz e pregado. Os pés também, aqui que morre a grande questão e muita briga e muita discussão para se os pés de Jesus foram de fato pregados. Descobertas arqueológicas ali nas fronteiras, nas regiões fronteiriças do Império Romano, foi descoberto pela arqueologia, né, cravos. Mas não se sabe onde esses cravos de fato traspassaram, em que região do corpo. Não temos como saber, não temos dados históricos para dizer se os cravos eles perfuravam os pés. E se com Jesus foi assim, não temos dados. Uma pintura do século V, que está guardada no Museu Britânico, não menciona, não está lá naquela pintura, Jesus pregado à cruz pelos pés. As mãos sim, os pés não. Uma outra inscrição, portal de madeira, guardado na igreja de Santa Sabina, em Roma, também não menciona Jesus pregado pelos pés. Pelas mãos sim, pelos pés não. Agora, alguns santos padres da igreja, como por exemplo Cipriano, Ambrósio,
insistiram em 4 cravos. 4 cravos. Um na mão esquerda, outro na mão direita e 2 nos pés. Helena, Santa Helena, mãe de Constantino, ela insistiu em 3 pregos. 3 pregos. Um para a mão esquerda, outro para a mão direita e um somente para os pés. Ou seja, coloca um pé sobre o outro, em cima do outro, e com um cravo só perfura os pés. O Evangelho de Pedro, que não é um livro canônico para nós, que é um livro apócrifo, não inspirado, quando relata a paixão de Jesus, Evangelho de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz que quando Jesus estava sendo crucificado, o Evangelho diz que Jesus estava calado. Mas calado? Será se Jesus não sentia dor? Será se Jesus não tinha uma natureza humana? Ou o Evangelho de Pedro quer insistir no silêncio de Jesus? Fato é que o Evangelho de Pedro não entrou no cano das Escrituras, para nós não é inspirado. Jesus teve uma morte muito rápida. Muito rápida. Os evangelhos não descrevem em si o grande sofrimento de Jesus. Não tem descrição em si do sofrimento de Jesus. Não tem. Sabemos que Jesus morreu muito rápido. Entre 12 horas e 3 da tarde. Entre 12 horas e 3 da tarde. 3 da tarde, Jesus deu um grande grito e expirou. Dá a entender que Jesus passou 3 horas na cruz, à exceção do Evangelho de Marcos, que vai dizer, pela narração da paixão, que Jesus passa 6 horas crucificado na cruz. Diz Marcos que eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus, enquanto que os outros evangelhos vão dizer que Jesus foi crucificado meio-dia e morreu 3 da tarde. Jesus teve uma morte rápida. Rápida. Então, se Jesus teve uma morte rápida, deduzimos que na crucificação de Jesus não tinha 2 suportes que muitos crucificados tiveram para retardar a morte. No caso de Jesus não teve. Primeiro que era o escabelo. Não tinha o escabelo e não tinha o assento na crucificação de Jesus. Se tivesse o escabelo e se tivesse o assento, Jesus teria uma morte mais lenta, mas foi uma morte mais rápida. O que era o escabelo? O escabelo era um suporte colocado em muitas estacas, em muitas cruzes, para apoiar os pés. Uma espécie de descanso dos pés. Então, se tinha um escabelo, facilitava a respiração. Se não tinha escabelo, dificultava a respiração. O escabelo, apoio para os pés. Isso com certeza não tinha na cruz de Jesus. Possivelmente, provavelmente não tinha na cruz de Jesus. E o outro, o assento. Muitos crucificados, muitos pregados na cruz tinha o assento. O assento servia para descansar as nádegas, né? Uma espécie de descanso, tanto para as nádegas, o assento, quanto para os pés, o escabelo. Na cruz de Jesus não tinha isso. A pergunta foi, como crucificaram Jesus? As mãos, podemos deduzir que sim, nas mãos. Agora, com cravos. Agora, para os pés, não temos suporte, historicamente, para dizer se houve de fato cravos pregados nos pés de Jesus, já que os evangelhos não descrevem este detalhe de como Jesus foi crucificado na cruz, à exceção de Lucas, que dá a entender que houve uma perfuração de prego nas mãos e também nos pés. Lucas e João nas mãos. Lucas nas mãos e nos pés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.